Alô, amigos. Começa aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Convido com muito prazer hoje, e aqui está ele, o Alexis Fontaine, deputado. Como vai? Tudo bem, Fausto? Seja bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Exatamente. Né? Ex-deputado federal, né? Isso. Engenheiro, empreendedor, inventor, professor, foi presidente da Associação Nacional de Pisos e Revestimentos de Alto Desempenho, a ANAPRE, ex-conselheiro do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Ciesp. Isso. É isso? Exatamente. Eu sei que seu currículo não tem mais coisa, mas eu vou ficar meia hora lendo aqui, não é? Não, vamos para os assuntos. O principal está aqui. Vamos para os tá aí, assuntos. exatamente. Primeiro, um pouquinho da sua história. Você acabou de dizer para mim que é campineiro. Eu nasci em Campinas. Passou a infância lá? Passei a infância lá, vim estudar em São Paulo, fazer engenharia em São Paulo. Sim, Depois eu voltei para Campinas montar minhas empresas lá. sim. E continuou morando lá. Continuo morando Sim, lá. sim. Campinas é uma cidade muito boa, né? Muito, não, E muito pertinho agradável. de São Paulo também, Sim, né? Não sim, tem sim. muita Mas cresceu dificuldade. muito, então 1.200.000 Sim, habitantes. Né? sim, sim. Ah, Eu me lembro que a minha mãe dizia muito que em Campinas estavam os melhores médicos oftalmologistas. Exatamente, o É. Instituto Benito Bonier e depois criou vários outros. Mas Isso continua, né? tem muita gente, Holanda de Freitas, tem uma Sim. turma muito boa lá mesmo. Sim, que bom. A sua infância como foi? A minha infância foi, eu diria, turbulenta. Turbulenta? Turbulenta. É. Mas foi uma infância saudável no sentido de liberdade. Sim. Né? A gente andava na rua ainda naquela época. Podia, né? Podia e tal, brincava muito. Mas turbulenta no sentido familiar, porque meu pai e minha mãe se divorciaram muito cedo e sempre teve um ambiente muito difícil. Assim, É muito, complicado muito para os conflito. filhos quando acontece isso. Quando né? os pais resolvem ficar brigando, sim. Eles é. podem talvez se divorciar, mas em paz. Exatamente. Mas quando eles, assim, a razão de um ou do outro é ficar apizinhando a vida um do outro, quem acaba vivendo nesse ambiente são os filhos, São os né? filhos, Então, com certeza. mas, por outro lado, também criou uma outra coisa. Eu acho que desde pequeno eu aprendi a não ter que contar com ninguém, contar comigo mesmo. Sim, Então eu fui tocar minha vida em vez de ficar sim. vitimizando ou ficar no meio dessas brigas. Claro, aí. é assim mesmo. Tem é que assim ser, mesmo não que dá, faz. não dá para ficar patando vida, não. Qual é a origem do seu nome, Fontaine? É belga. Belga. Meu pai e minha mãe são belgas. Minha família toda da Bélgica, Sim, mas é uma família muito, diria assim, global. Porque eu tenho gente nos Estados Unidos, minhas duas irmãs moram nos Estados Unidos, tinha uma tia nos Estados Unidos. Eu tenho muita gente na Argentina, família grande na Argentina, tenho no Uruguai, tenho agora, meu filho está na Alemanha, na França, quer dizer, Puxa, que beleza. temos gente na África do Sul, na Nova Zelândia também, parentes. sim. Quer dizer, é uma família bem Espalhado aí bem pelo mundo espalhada afora, pelo né? mundo, é. Você tem filhos? Tenho 3 filhos, Sim. 3 meninos. Adultos já. Adultos. Um está nos Estados Unidos, em Boston, o outro está em Berlim, e o terceiro terminou agora os estudos de engenharia, está entre São Paulo e Campinas. Trabalha em São Paulo e mora e fim de semana em Campinas. Sim. Mas pelo menos tem um por aqui que você Tem ainda sempre. Tem ainda um, exato. Você, primeiramente, se formou em engenharia mecânica. Mecânica. O que te atraiu nessa área? Eu sempre mexi muito com ferramentas. Eu, de moleque, eu desmontava bicicleta, construí carro. Sempre adorei mecânica. Eu sou um cara muito manual. Sim. E desde moleque, em vez de pedir no aniversário alguma coisa, assim, um brinquedo, eu pedi uma ferramenta. Sim. Eu queria uma morsa, queria um jogo de chave, queria um compressor, macaco jacaré, eu queria essas coisas. Para poder construir meus carros, para poder construir as coisas que eu queria construir. Então isso já era assim, instintivo, era natural que eu fosse engenheiro mecânico. Eu queria fazer automobilística, mas acabei não fazendo automobilística porque foi um período no Brasil em que o setor automobilístico estava péssimo. Foi a hora que juntou a Volkswagen com a Ford, fez a Auto Latina. Sim. Era um momento muito ruim. Eu estava terminando a minha faculdade. Fui estagiário da Mercedes-Benz. Também não gostei do ambiente. Muito corporativo. Assim, o Brasil era Ctrl-C, Ctrl-V. A gente quase não desenvolvia nada. Vinha tudo da Alemanha, quer dizer, não tinha iniciativa. E aí acabei fazendo engenharia mecânica plena. Como eu falo francês, acabei sendo contratado pela Rodia e fui ser engenheiro de paradas de manutenção de fábricas lá na Rodia, em Santo André. Uhum. E por lá fiquei um tempo.
O seu início profissional foi então na Ródia, né? Foi na Ródia. Como engenheiro de manutenção. Isso. Onde exerceu a função de chefe de paradas. O que é isso? Paradas é o seguinte, as plantas químicas, elas têm que parar de tempos em tempos para fazer manutenções preventivas. Lá são... Sim. E a Ródia, na época, tinha polimerizações. Então, é a polimerização de nylon 66, polimerização de poliéster, para poder fazer fio, para poder fazer tecidos, né? A gente não fazia tecido, mas fazia os fios. E para isso você tem que fazer o polímero. Então são grandes plantas, né? Aquelas plantas, parece uma refinaria, que você tem que fazer paradas programadas. E eu era o chefe dessas paradas programadas. E são paradas muito estratégicas, a hora que para, a fábrica parou o faturamento. Sim. Então toda a atenção está em cima da unidade. Sim. Então você tinha que... eu falava que era meio como um carnaval. A gente ia preparando a parada durante meses, e a hora que a escola de samba entrava na pista, né? Eu entrava na avenida, quer dizer, parou a fábrica, aí, meu amigo, tem que ser tudo perfeito, rápido e entregue na hora, cronometrado, a bateria, o mestre-sala, a porta-bandeira, porque senão você estava enrascado. E eu era esse engenheiro aí de paradas de fábrica. Perfeito. Em 97, aos 30 anos de idade, você fundou a Propiso. A minha primeira empresa. Primeira empresa. Era uma empresa de pisos industriais. Quais foram os maiores obstáculos financeiros e operacionais da empresa? Olha, o principal problema no Brasil, que eu acho que agora está até pior, é capital de giro mesmo. Você quer começar alguma coisa... Está pior mesmo. Mas o que acontece é o seguinte, você tem um certo capital, acho que as pessoas têm que entender isso. Você tem um certo capital e quer montar uma empresa, você tem uma boa ideia, você tem vontade de trabalhar e tudo mais. Quando você começa a querer fazer o teu negócio, o Estado começa a atrapalhar. Então a prefeitura pede a licença disso. Você vai montar um galpão, a licença de uso de solo. Você vai precisar aprovar o projeto na prefeitura. Depois você vai ter que ter CETESB. Daí vem o fiscal. Você vai vir CETESB, exatamente. Depois você tem que ter na JUSESP a inscrição estadual. Depois você vai ter o CNPJ, inscrição federal. E tudo isso vai acontecendo de forma muito lenta. Mas você tem um débito... Eu tinha um débito de R$10 na Receita Federal, porque eu tinha pago uma guia atrasada há um dia. Tinha R$10 que estava lá, então minha certidão negativa de débito não saía, por isso não saiu o CNPJ, e por isso não abria a empresa. Sim. E nisso, o teu capital vai sendo consumido, porque você quer começar a construir, montar a coisa e não consegue. Então, eu acho que o grande problema de você empreender no Brasil... é o Estado jogando contra. Ele dizendo, você não pode, você tem que estar tudo redondinho, perfeitinho, antes de começar a apertar o botão para começar o negócio. É uma burocracia enorme, né? É uma burocracia enorme, estúpida, e ela parte do princípio da má fé do cidadão. Como todo mundo fosse um sonegador, fosse um infrator, fosse um explorador, fosse um devastador. Então, assim, você quer começar e o Estado atrapalha. A gente aprovou até um projeto da Liberdade Econômica que simplificava isso, mas muitas prefeituras não aceitaram isso. Foi criado, né? Foi criado um marco legal da Liberdade Econômica, um arcabouço de leis para poder sustentar isso, para as prefeituras poderem aprovar, mas muita prefeitura não aprovou. Dificulta o início do negócio. E aí, de repente, quando você conseguiu começar, você já está fragilizado no teu capital de giro. E muitas vezes o capital é próprio, ou mesmo emprestado. Já está devendo. Aí a coisa, para empreender no Brasil, tem muita gente indo embora para outros países aí. Tem outros países e tem muita gente quebrando. Quando você vai ver o número de empresas entrando em recuperação judicial no Brasil, explodiu. Foi por isso que você criou um canal no YouTube com o tema Entenda a Dificuldade de Empreender no Brasil? Não, foi um pouco diferente. O que aconteceu foi no final de ano, um caminhão meu que ia só levar alguns produtos para Mogi das Cruzes, era só para completar uma obra que a gente estava fazendo lá. O caminhão nosso era novinho em folha, o motorista com treinamento, o kit de MOP, que chama o kit para primeiros socorros, lá, fichas de segurança, tudo certo. Só que eu fui passar pela Marginal Pinheiros, aliás, Tietê, porque não tem o rodoanel completo, então eu tinha que passar. E aí o caminhão chegando, o fiscal parou e aí começou a exigir um monte de coisas, que era licença para transporte de produtos perigosos na cidade de São Paulo. Eu não tinha isso, eu nem sabia que eu tinha que ter isso. Olha como eu falo, eu nem sabia que tinha que ter isso, porque não é uma questão
nacional. Nacional e estadual, o meu caminhão estava atendendo tudo. Eu atendia todas as regras para transporte de produtos químicos. Mas a cidade de São Paulo inventou uma regra dela. E essa regra é o maior, eu diria assim, caça-níquel de impostos que tem na Prefeitura de São Paulo, junto com as transportadoras. É o calcanhar de Aquiles. Qualquer transportadora desavisada leva. E veja, a loucura, um caminhão que vem vindo lá do Nordeste, que tem que ir para o Rio Grande do Sul, transportando produto químico, que vai passar pela marginal, se ele passar, ele tem que ter uma licença por produto e por caminhão. Ninguém consegue uma licença na última hora. Claro. Então, assim, é de uma imbecilidade esse tipo de coisa. E eu acabei levando essas multas no meu caminho e eu fiquei revoltado, porque eu sou um brasileiro que paga todos os impostos, que nunca soneguei, deixo tudo certo, caminhão, tudo. Mas sempre tem alguma coisa que você não descobre, que você não sabe que existe. Ou uma coisa, assim, louca, né? Uma coisa absolutamente anômala, que é essa regra da cidade de São Paulo. E aí, revoltado, eu botei um vídeo na internet, fiz um vídeo, eu peguei meu filho, montei um caminhão, fiz um vídeo, e quando eu coloquei esse vídeo na internet, esse vídeo explodiu. E ele chamava Entenda... Muita gente com o mesmo problema. Entenda... Não, mas não era só esse, era um monte de gente dizendo, acontece a mesma coisa na minha marmoraria, acontece a mesma coisa no meu salão de beleza, acontece a mesma coisa na minha borracharia, na minha serralheria. E o Estado se intromete no negócio de todo mundo e só dificulta a vida de todo mundo. Hoje mesmo os caminhoneiros estão com problemas, os autônomos estão com problema para tudo enquanto ela é o Estado querendo quase que matar a atividade de caminhoneiros. Então, ele vai eliminando por burocracia, não é por um decreto, está proibido isso. Ele vai criando burocracias para o mototáxi, para o Uber, para o patinete, para inviabilizar via burocracia. Então, assim, nós inviabilizamos uma coisa dentro da lei, mas é a lei que inviabilizou. E eu, revoltado, porque faço tudo certo, claro. Fiz o vídeo, aí eu percebi as dores, eu fui vendo as mensagens de todo mundo, porque esse vídeo teve milhões e milhões de visualizações, teve mais de 250 mil comentários, era um negócio absurdo. E aí eu fui lá e comecei a fazer uma série de vídeos, mostrando a dificuldade para exportar, para conseguir ter o radar, que é a permissão para você importar e exportar no Brasil, que é outra loucura, ninguém consegue isso, não é um trabalho. Tem gente na Receita Federal malandra e acaba usando desse poder para poder vender a facilidade. Então, tinha uma série de vídeos que eu fui fazendo mostrando a realidade que é empreender no Brasil. E aí é que eu criei esse canal, ficou famoso tal, e acabei me promovendo. Foi por aí que eu acabei me tornando deputado federal. Sei. Uma coisa levou a outra. Que bom, que bom. O Brasil hoje é um ambiente favorável para empreender, não? De jeito nenhum. É um dos piores países do mundo para empreender. Acho que não é só pior do que aquelas ditaduras do tipo Venezuela, sei lá, o Suriname, uns países, Haiti e tudo mais. Mas assim, por um lado, o Brasil tem muita oportunidade. Por outro lado, ele tem um dos piores estados na questão de liberdade econômica, uma das piores liberdades econômicas que eu conheço para você poder empreender. As regras são confusas, o sistema tributário é péssimo, sobrecarregado no setor produtivo, no consumo principalmente. As leis são interpretativas e quem interpreta é o fiscal. É o fiscal, burocracia estúpida e enorme. Então, o ambiente de empreendedor no Brasil, ele é muito ruim. Não não digo que não tem gente que não empreenda e não tenha sucesso. Normalmente, quem está tendo sucesso hoje está muito no digital, porque a economia real mesmo, de quem tem uma construtora, né, quem tem um prestador de serviços, quem tem uma fábrica mesmo, sei lá, de sapato, de meia, de roupa e tal, o ambiente está péssimo. E agora, nas questões trabalhistas, e está se vitimizando absolutamente tudo e todo mundo, o negócio está ficando impossível, impossível. Tá passando agora a NR1 para chama riscos psicossociais, é uma coisa de uma subjetividade enorme que vai dar todo o poder para o funcionário para ele acusar o empresário de cobrar demais, de ser muito exigente, de não ser gentil, e ele vai entrar com ação contra as empresas, vai multiplicar as ações das empresas, e as empresas, isso é custo do Brasil, e o custo do Brasil vai parar na perda, não, ou quebra as empresas ou passa a conta para todos os consumidores brasileiros. E tem mais um problema aí, se acabar a escala 6x1, né?
Escala 6x1 é outra aberração que está acontecendo. As pessoas não estão entendendo esse discurso populista do governo para poder, no ano eleitoral, fazer esse tipo de coisa, dizendo agora o brasileiro vai poder ir na missa mais vezes, poder cuidar mais do cachorrinho, poder mais ficar com a família. É uma falácia. É uma falácia porque o que acontece? O brasileiro já ganha pouco, por qualificação baixa, por oportunidades ruins no mercado e tudo mais. E aí ele ganha pouco, hoje ele trabalha 6x1, por exemplo, um garçom, um vendedor e tal, e ganha muita comissão. A partir do momento que ele não puder mais 6x1, vai para 5x2, a comissão daquele dia ele perdeu. Claro. Essa comissão não vai vir em outro dia. Ele perdeu. Aí ele fala assim, bom, então eu vou trabalhar em outra loja, porque ele não pode trabalhar na mesma loja. Ele não pode trabalhar na mesma loja. Aí já jogou pro bico na informalidade, porque o bico é informal. Sim. Já jogou na informalidade. E outra, ele vai ter que sair de onde ele mora, bairro, lá onde ele trabalha, para outro lugar. Ele vai ter que e ainda vai ter que arrumar um emprego em outro lugar. Quer dizer, é de uma falta de bom senso isso, uma falta de capacidade de um Brasil que já tem uma das piores produtividades do mundo. Saiu agora o ranking de competitividade global. O Brasil conseguiu cair 7 posições. Já estava ruim. Estava lá em 58. Foi para 65. Eu ia te perguntar da competitividade mesmo. Então... Você... Agora sobre política um pouquinho, Alexis. Em 2015, você conheceu o Partido Novo e se filiou. Isso. 2015. Isso. Por que esse partido? Primeiro que é o seguinte, eu tentei outros partidos, eu sou uma pessoa inquieta, né? Eu falo, a gente tem que fazer alguma coisa pelo Brasil. Tem que ter vida inteligente lá na política, porque a gente olha na televisão e só vê coisas loucas. Sim. Mas eu entendi que aquelas pessoas que estão lá e foram eleitas, elas, querendo ou não, se candidataram, porque ninguém é eleito porque é bonito ou porque é inteligente. As pessoas são eleitas porque ela vai lá, entra num partido, se candidata e tal, e estão lá. Então, ficou claro uma frase que diz o seguinte: o preço que você paga por não se interessar pela política é de ser governado por quem se interessa. Então, as pessoas que se interessam e que estão lá. Então, não adianta eu negar a política. Tem muita gente que nega, não quero saber de nada. Você não quer saber? Você vai ser governado por quem quer. Então, você tem que ser consciente. Todo brasileiro tem que exercer a sua cidadania e ser consciente. Então, o que acaba acontecendo é que eu procurei os partidos, mas todos os partidos brasileiros envergonhando a gente. O mesmo PSDB, que era um partido forte, era o maior partido do Brasil, vamos lembrar, ele fez 2 senadores, fez Mário Covas Henrique, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, né? Tivemos uma turma enorme e fantástica do PSDB. Aí começou os esquemas de corrupção em Minas Gerais. Eduardo Azeredo, ninguém fez nada. Mensalão Mineiro, ninguém falou nada. Aí pega Aécio Neves com mala de dinheiro, ninguém falou nada. Aí, não sei o que, só começou... Ninguém fazia nada, então, corrupção. Aí o PT começou a ser corrupto também. Né? Porque ele nasceu, pelo menos com um discurso de virtuoso. Depois começou a pegar gosto pelo roubo e agora ele fala, a gente rouba mesmo. Né? O Lula fala, eu roubo mesmo e o povo gosta disso. Então, o Partido Novo, quando começou, ele veio... Eu peguei o estatuto do Partido Novo e li. Né? Tinha o direito à propriedade, o direito à liberdade de expressão, tinha o indivíduo como a pessoa mais importante, né? Então, ele tinha uma viés liberal muito no alinhamento do jeito que eu acreditava dos meus valores. E as pessoas que estavam se reunindo em volta dele, falaram, só tem gente bacana aqui. E eu falei, então eu também vou entrar nesse partido. Então, antes de ele se tornar um partido, eu já estava ajudando o partido, fazendo palestras, convencendo gente, tudo mais, para trazer para o Partido Novo. O Partido Novo é super pequeno, mas aí, quando em 15 de setembro de 2015 ele se tornou partido, no mesmo dia eu já me filiei e sou filiado até hoje, ajudando a construir esse partido, que passou por momentos difíceis e tudo mais, mas agora aprumado, alinhado e deve fazer uma bela campanha esse ano. Eu tenho recebido bastante candidatos aqui do Partido Novo. Em 2018, você foi eleito deputado federal com 45.298 votos. Exato. Não é para qualquer um. Foi a primeira vez que eu participei de alguma coisa. Como foi essa legislatura? Foi uma legislatura, eu diria assim, bem confusa. Não foi fácil, não. Primeiro teve uma pandemia no meio do caminho, mas eu comecei a legislatura e o João Amoedo entrou em conflito comigo, porque ele entendia que a gente não devia pegar
o auxílio moradia, tinha umas questões lá meio... Não devia pegar? O auxílio moradia, eu falei, olha, Mamoedo, primeiro que na minha campanha, eu falei que eu sou contra privilégio, contra todo esse tipo de benefícios que os deputados têm, que muitas vezes é um absurdo, mas eu estou mudando de cidade. Eu ainda tenho eu tenho que sustentar uma casa em Campinas, eu tenho que sustentar uma casa em São Paulo para meus filhos que fazem faculdade, e agora eu vou para Brasília. Então, eu acho que o auxílio moradia, ou, sei lá, alguma coisa para poder ajudar, não é privilégio, porque qualquer empresa que manda um funcionário para outro lugar, sim, e aí ficou um conflito lá, umas coisas, aí já começou a encher a paciência. Sim. Depois, eu sou engenheiro, sou um cara empresário. Eu planejo, eu monto a estratégia, eu executo. Quando você chega em Brasília, são 513 deputados federais, mas a maioria não tem um projeto de Brasil, a maioria não vê, eles veem um projeto pessoal, é aquele jogo político. E eu tinha que entender bastante de regimento interno, coisa que eu não entendia. Então, você tem uma visão mais de advogado. Claro, era a primeira vez que então, era uma adaptação, assim, eu mudei e eu tinha acabado de vender metade da minha empresa para um grupo americano. Então, foi uma transição muito grande para mim. E assim, eu fui me adaptando, montando a equipe e vendo quem... Porque também é o que acontece quando você monta a equipe. Aparece picareta pra caramba lá. Sim. Nossa! Pessoas de confiança são essenciais, né? Mas não é fácil encontrar gente de confiança em Brasília. Quem é verdadeiro? E aí a pessoa vem com papo sedutor. Não, eu entendo de tudo isso aqui. Aí eu contrato, mas dava 2 meses, não entregava nada. Era só gente que não queria trabalhar, tudo folgado. Eu demiti. Então, mexi muito no gabinete, até acertar o gabinete mesmo. Mas aí veio uma pandemia, né, que querendo ou não mexeu com toda a organização. Eu tinha muito foco na reforma tributária, na previdência e na reforma administrativa. São 3 grandes reformas estruturantes. Mas acabei atuando muito nos marcos, novo marco saneamento básico, marco do transporte de cabotagem, marco do setor elétrico, do gás, vários marcos que foram passados no setor ferroviário para poder destravar o Brasil, para poder o Brasil investir. E o Brasil não podia investir em ferrovias porque tudo era governo federal. Aí quando abre-se o marco, dá a liberdade para a iniciativa privada também poder fazer ramais de trem, poder fazer investimento e tudo mais, garantindo os licenciamentos, né? O governo garantindo os licenciamentos ambientais e tudo mais. Tal. Então destravou muito o Brasil, tanto que os investimentos em saneamento básico no Brasil estão sido assim... enormes para tudo que é cidade. Cidades que tinham praticamente 100% do esgoto jogado no rio. A gente falando em discurso, salve a Amazônia, salve, né, queimar tudo mais, e quando você via o meio ambiente urbano era o mais agredido de todos. E esse rio poluído, que é o caso dos Pinheiros, ele flui para poluindo abaixo, né? A jusante desse rio aqui, as cidades que estão abaixo aqui de São Paulo, todas. Sendo que o rio Tietê, ele vai para o interior do estado de São Paulo. Então ele vai lá sujando salto, vai embora, Tietê e tudo mais, né? Essas cidades. Então, eu trabalhei muito nessa parte de saneamento básico. Minhas pautas eram estruturantes. Eu tenho uma visão de Brasil, projeto de Brasil. Esse negócio de projeto de poder, para mim, não me interessa. Só que você vive com isso. E é ruim porque toda vez que você vai querer aprovar um projeto, o cara, como é que eu ganho com isso? Deixa eu ver onde é que dá para... E aí as coisas não andam, as coisas vão lentas e tal. Tinha uns mestres disso. Arthur Lira era mestre. Eu imagino também que tenha sido um período de grande experiência para você, né? Muito. E você se preparando para uma nova... Por enquanto você é pré-candidato, a gente não pode... Sou pré-candidato, mas eu digo assim, eu fui empreender na política, né? Na convenção. Momento. Oi? Passa a ser candidato na convenção. Isso, as regras do jogo, né? Você fala que é pré-candidato e tal, mas é do jogo. Você se descreve como um homem inconformado com o que a esquerda faz em nosso país. E o Centrão também. O Centrão também. Também, somos dois aí. Mas por que, principalmente a esquerda. Porque ela atrasa o Brasil, ela multiplica a pobreza, ela concentra dinheiro. Todo o papo, né, a conversa social, a narrativa social dela, na verdade, é antissocial. Ela quer a dependência das pessoas, ela quer as dependências do Estado, ela incha o Estado. Então, ela é um grande atrasador, não só no Brasil, no mundo, né, onde a esquerda passa, ela deixa um rastro de pobreza, destruição, empobrecimento, concentração de renda. A pessoa fala que não, mas na verdade é o que mais concentra. Não é só no Brasil, não. Não. Ó, Venezuela, Cuba, pobreza, miséria. Falo que Cuba é o socialismo que deu certo, né?
E o Centrão, porque ele também é muito fisiológico e ele só quer saber do dele. Ele acha que o Brasil é uma grande galinha dos ovos de ouro, só fica arrancando. E, no fundo, todos nós estamos pagando muito imposto, o Estado cobra muito de nós, entrega quase nada para nós, porque os recursos são todos desviados para os interesses de políticos, de pessoas do Centrão. E a esquerda, eu já acho ela mais criminosa mesmo, que é só esquema de corrupção atrás de corrupção e querendo destruir, inclusive, a direita. Ela tem um programa para poder ir atrás da direita. Surgiu um problema agora com o Jacques Wagner, Jacques Wagner. não é? Líder no Senado. Líder do Senado. Acabou de... Não é mais, né? Não, ele saiu. Saiu porque estava atrapalhando o projeto Ele de levou poder o do problema Lula. pra dentro do governo. Né? Mas o Rui Costa vai levar de novo. O Rui Costa é o próximo da fila, porque era o governador naquele momento e também deve estar cheio, o PF já vai soltar isso. Então vai ser uma campanha, inclusive, em que a PF vai toda hora soltar alguma coisa de um lado ou do outro para poder deixar esse pleito muito, diria, emocionante. Porque Você acha que o presidente Lula continua pai dos pobres? Não, ele nunca foi. Ele é o pai que explora os pobres. Ele nunca foi o pai dos pobres. Na verdade, o que é a visão do Lula? Inclusive, os marqueteiros estão explorando isso. Eu acho interessante e fazem isso muito bem feito. O Lula não é o pai dos pobres. O Lula é um pobre nordestino que venceu na vida. Então, as pessoas olham, pelo menos os nordestinos, olham para ele e falam: tá aí, o nosso representante de um povo sofrido, de uma pessoa que venceu na vida, que se tornou 3 vezes presidente. Então eles enxergam dessa forma, um vencedor. O que é interessante, porque quando a gente olha para isso, é a mesma admiração do Silvio Santos, é a mesma admiração de todos aqueles que vieram de baixo e venceram na vida. Isso quer dizer que o pobre quer vencer na vida. Portanto, esse é um valor que a gente tem que imputar. Mas ele está cada vez vendo que está mais difícil. Hoje eu recebi um vídeo de um cara falando: eu ralo tanto, eu não sei o quê, mas não consigo guardar nada, tenho que pagar aluguel, qualquer coisa eu gasto R$100 aqui e ali, o salário não dura nada, tal. As pessoas estão ficando assim, cansadas de tanto tentar e não conseguir na vida. Aconteceu o contrário, né? Mas é exatamente esse o ponto. As pessoas começam a perder esperança de que é possível fazer uma mudança. E aí, ou cai no assistencialismo puro e simples, mas o assistencialismo puro e simples, Fausto, é uma coisa que é importante. Eu gosto de estudar a história da humanidade. Quando a gente vê a grande queda dos impérios, o Império Romano, o Império Grego, o Egípcio e tudo mais, ele passa num determinado momento, primeiro ele começa a degradação das instituições, não? Então, da instituição família, da instituição do Estado, das instituições que compõem o Estado, começa a degradar. O que está acontecendo no Brasil, você está vendo corrupção para tudo quanto é lado. E aí começa a entrar o assistencialismo, pão e circo. Para quê? Para acalmar o povo. Não, vamos acalmar o povo. Só que isso tem um certo limite, que o povo fala: mas peraí, eu vou ficar sempre nessa porcaria aqui de coliseu e pão e circo? Por que? E aí você vê gente ganhando muito dinheiro, gente muito enriquecendo, você vê a concentração de um JBS, lá de trás, JBS, uns caras falam: pô, esses caras aqui estão ficando trilhardário, estão tirando sarro da nossa cara e a gente continua nessa miséria. E aí o pessoal fala: eu não quero mais isso. Aí você tem a quebra institucional, que aconteceu na França, na Revolução Francesa, que é o que aconteceu na Revolução Bolchevista, também na Rússia, né, quando o Nicolau, a família Romanov foi tirada do poder, porque o povo falou assim: não tem mais esperança, eu estou aqui nessa miséria aqui, não saio disso, eles vêm dando aqui brioches, né, fica dando pão e circo, que é o Bolsa Família. Que é o Bolsa Família. Até quando você vai ficar com essa coisa de pão e circo? Então não tem mais jeito. Então chega uma hora que você quebra isso. Agora, toda quebra, ela é traumática, ela custa vidas, ela custa recursos, dinheiro, e quem toma o poder não era exatamente quem estava na miséria. É mais um novo grupo de pessoas que estavam já próximos do poder e que agora é a nossa vez. Esse papo de agora dessa vez é muito ruim. Então, a minha proposta, junto com acho que bastante o pessoal do Partido Novo, é desarmar essa bomba do populismo do PT,
desarmar a bomba da corrupção do Centrão e começar a dar mais liberdade econômica para as pessoas poderem conseguir na vida juros muito mais baixos, porque com juros de 15%, 14% agora, 14,5%, 14,25%, não é quem vai pegar dinheiro para poder investir no negócio. Não tem como. Não tem como. Então você inibe até o risco muito grande, né? Não tem retorno do investimento. Quer dizer, você fala assim, se eu deixar parado num banco, num CDI aí, tá dando 14%, sem tomar risco, qual é o negócio em que você tem 14 líquido? Quer dizer, não é 14 líquido, tem que tirar a inflação, mas 10 líquido sem tomar risco. Não tem nada. Absolutamente nada. Não sei se seja traficante de droga, mas o risco é de vida. Ter que engraxar outras pessoas. Tudo tem risco, até na criminalidade, né? Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Eu andei dando uma olhadinha nas suas redes sociais. Você falou bastante da Deolane. Vamos repetir um pouquinho para quem nos assiste? Famosa Deolane. A Deolane é aquela advogada vamos dizer, que virou youtuber, que virou famosa e tudo mais, e que falava assim, eu gosto mesmo de defender bandido, abraça o Lula, eu gosto de pegar aquele cara, a casa caiu mesmo e tal, não sei o quê. E ela tem milhões de seguidores, ela tem um fã-clube. Veja que é interessante, é o mesmo efeito do Lula. Por que ela é admirada? Porque ela é alguém que venceu na vida, que mostrou riqueza, prosperidade, que juntou um monte de dinheiro e tudo mais. Mesmo fazendo coisas que, para mim, são repreensíveis, tá certo? Ostentação, né? Ostentação pura. Mas essa é uma cultura meio brasileira do novo richo. O Brasil tem poucas famílias que têm chamado old money, o dinheiro antigo, que acontece nos Estados Unidos ou na Europa, que são pessoas que são ricas, mas elas não precisam sustentar. Elas não precisam ficar demonstrando. O brasileiro, como ele é muito novo nisso, em alguns que vencem na vida, aí você vê figuras como Pablo Marçal, você vê figuras da Deolane, você vê figuras que mostram que tem helicóptero, porque eu comprei a Ferrari, porque aí mostra, e aí tem que mostrar a imagem ele entrando no helicóptero, mostrar a casa, tudo mais, tal, e quer mostrar. Isso é caipirada, é caipira, é jacu que faz isso, tá certo? Mas é uma demonstração de prosperidade e de crescimento, e que o brasileiro ele sonha com isso. Justamente porque são pouquíssimos que conseguem isso. Mas quando você vai ver, ela conseguiu isso com Bet, né, tirando dinheiro de gente desavisada. Quando você vai ver o esquema do INSS, né, aqueles advogados que ficavam vendendo coisa, esquema de precatório. Quando você vai ver, ninguém está ganhando dinheiro trabalhando honestamente. É sempre num esquema tirando dinheiro de alguém. Está enraizado isso. Não, mas mas o esquema do INSS, daquele negócio de falsificar os registros dos aposentados e tirando R$30 aqui. Quem é que tem força para lutar por R$30 por mês? Ah, deixa roubar. Mas deixa roubar de milhões de brasileiros? São milhões de desviados. Bilhões. Virou bilhões, justamente. E agora o precatório é outra palhaçada, depois tem aqueles negócios de empréstimo consignado, que foi outra palhaçada. Sim. Tem um amigo meu em Campinas que de repente apareceu 90 mil na conta. Ele falou, que isso? Aí ele falou, que isso? Não, fizemos um empréstimo pro senhor aí, 90 mil, já estamos descontando. Eu falei, mas não pedi? Não, mas não quiser, tem que devolver. Se devolver, aí a gente não cobra. Sem a sua autorização. Sem nada. Ele falou assim, não, vou reclamar com vocês. O cara, para reclamar, a gente tem um corpo técnico de advogados aqui que a gente não perde nada. E está compensando o crime. Então, eu falo que o Brasil é um grande golpe. Eu falo que o Brasil é um grande golpe. Ainda desafiando. Desafia, porque sabe por quê? Sabe com a força de alguém, uma pessoa contra uma banca de advogados, bandida, já são profissionais de bandidos, deolanes da vida, é injusta essa luta. E aí esse cara aqui vai ter que contratar um advogado, vai ter que gastar dinheiro com isso. É uma loucura, tempo, energia, normalmente um aposentado já. Você está vendo qual que... Mas quem que facilitou isso? Facilitou o INSS, facilitou o banco que permite fazer esses empréstimos dessa forma. Então ela é a imagem da degradação de uma sociedade que procura
a prosperidade não pelo trabalho, mas pelo golpe. Nós temos que acabar com essa cultura. Essa cultura, ela não vai levar ninguém a nada, ou todo mundo vai ser vítima em algum momento disso. Alexis, qual é a sua visão sobre a polarização política? É péssima, é péssima. Essa polarização, tem eu falo, um ditado, né, africano que diz assim, em briga de elefante quem apanha a grama. Então é uma polarização que, primeiro, ela não tem projeto de Brasil. São projetos de poder, das duas extremidades. E nisso o Brasil fica à deriva. A gente não tem um projeto, um plano de indústria. O do agro é porque o agro se organiza, mas toda hora em conflito, porque o Lula chama o agro de fascista. Isso. Mas precisa de financiamento que o agro toma risco, né? Pode plantar, pode chover demais, pode chover de menos. O agro é uma atividade de risco, que no mundo inteiro tem seguro para isso, no Brasil praticamente não tem seguro para isso. A indústria praticamente abandonada, ninguém está nem aí com a indústria brasileira. Então a indústria tem que se virar montando fábrica no Paraguai, montar fábrica em outros países, ou simplesmente parar de fabricar aqui e só ser um trader. Muitas cerâmicas mesmo, Porto Belo, boa parte do que ela botava no mercado aqui não é produzido por ela não, ela era uma trader de uma fabricante boa de cerâmica na China e trazia tudo e vendia aqui. Então, nós estamos com tudo que nós falamos agora de custo Brasil, burocracia, ambiente ruim de negócio, a gente gera empregos em outros países, a gente não gera emprego aqui dentro do Brasil. Tá aí. Então, de novo, extremamente difícil de empreender no Brasil e os ambientes assim, complicadíssimos, né? Especificamente, que tipo de futuro você quer construir para São Paulo? São Paulo é um exemplo para uma nação. São Paulo é um estado que pouca gente conhece no interior de São Paulo. O Jorge Lima, que é o secretário de desenvolvimento, né? O Investe São Paulo, Desenvolve São Paulo, ele está dizendo assim, o que tem de oásis de desenvolvimento no interior de São Paulo. Gente que a gente nunca conhece, redes de supermercado que a gente não conhece, comerciantes, indústria que a gente não conhece, que acontece no interior de São Paulo. São Paulo não espera acontecer. São Paulo é um estado que é um exemplo. Por isso que tem que ter um governador como o Tarcísio e outros governadores com a mesma mentalidade, em que a gente tem que facilitar a vida, como o Zema fez em Minas Gerais. Ele falou, tragam investimentos, eu garanto segurança jurídica, eu garanto que o Estado não vai atrapalhar vocês. E com isso, a gente é locomotiva hoje, né? O Estado de São Paulo representa 33%, 34% da arrecadação federal, do PIB brasileiro. É uma máquina de gerar riqueza. Sim. Então, para mim, assim, se eu tivesse a oportunidade de estar no governo ou na Secretaria de Desenvolvimento e tal, estaria fazendo muito o que o secretário Jorge Lima está fazendo, eu estaria vendo todas as dores e o que eu posso fazer para não te atrapalhar. O que o Estado pode fazer para não te atrapalhar? Não, eu quero abrir aqui uma rota do vinho, vamos fazer isso. Vocês têm tecnologia, tem tudo ótimo, beleza, manda ver. Não se meter no assunto do privado. Né? No passado nós tivemos até um ministério da desburocratização. Era o pai do Hélio Beltrão. Era Exatamente. Mas assim, eu sou muito amigo do Hélio Beltrão, adoro, mas assim, me parece esquisito um ministério para desburocratizar. Para mim, parece que burocratizou para desburocratizar. Eu acho que não tem que ter ministério para desburocratizar. Eu acho que tem que ter ações, tem que ter um grupo de trabalho que fala, vamos simplificar a vida de quem quer gerar riqueza. Vamos tirar o Estado atrapalhando todo mundo. O Estado toda hora pede uma coisa e você... Eu falo recentemente de uma coisa boba. Eu quero... na minha casa, eu quero simplesmente averbar a construção, né, no cartório para poder estar tudo bonitinho no registro de imóveis. E acabei de construir a casa. O processo poder aprovar a construção, depois a Receita Federal, pagar os impostos, juntar tudo, ir no cartório, é uma loucura da Prefeitura de Campinas. Eu fiquei quase louco de tão burro que é o processo. E eu sou engenheiro, entendo de processo. Eles vão criando um monte de sisteminhas que não se conversam, que não tem conexão dos números, vai gerando um monte de protocolo, um monte de número. Aí você nunca sabe o que os caras pedem. É de uma imbecilidade os processos, e isso acaba virando custo Brasil. Aí tem que contrata um despachante, ele vai fazer tudo para você. Por que eu preciso contratar um despachante? Eu sou um cidadão inteligente, formado. Agora eu consegui.
Mas já deu problema de metragem quadrada do que a prefeitura aprovou, tira a Receita Federal. Então agora eu preciso pedir para a Receita fazer uma retificação. Vamos buscar pelo em ovo, né? Meu Deus do céu. Uma doidura, uma coisa louca. Alexis, Oi. estou mostrando para você aqui, para os espectadores, o nosso portal, Orbis News, só de artigos de personalidades. Fantástico. A partir dos próximos dias você não vai poder mais dar entrevista como agora, mas pode escrever artigos para o portal. Viu? Eu tenho alguns artigos no meu site. Meu convidado, tá bem? Eu tenho um artigo muito que saiu na Exame, inclusive, há um tempo atrás, mas que está no meu site também, que dizia assim: não basta ensinar a pescar. Na ideia de que a gente não adianta só trabalhar a educação, a gente também tem que ter o ambiente de pescaria, que é o ambiente de desenvolver esses talentos. O Brasil tem uma contradição muito grande. Apesar de ter educação criticada, tem uma pequena cela de educação de primeiro nível, que é a cidade de São Paulo, Colégio Bandeirantes, o Miguel de Cervantes, o Pasteur aqui, tem o Porto Seguro, tem vários colégios de altíssimo nível, graded e tudo mais e tal. Aonde vão parar as crianças que são formadas nesses colégios ou que formam nas faculdades de primeiro nível no Brasil? Boa parte desses cérebros vão embora do Brasil, porque o ambiente de negócio no Brasil é péssimo. A gente devia reter talentos, a gente perde talentos. O Brasil, por incrível que pareça, é um exportador de cérebros. É uma loucura isso. Eu tenho 3 filhos, 2 já estão fora do Brasil. Um está nos Estados Unidos, o outro está na Alemanha. E estão gerando riqueza lá fora, não aqui. E eu investi neles um monte, desde que eles nasceram, foi desde maternidade, vacina, roupinha, escolinha de futebol, judô, material escolar e baladinha que tem que buscar de noite e mais roupa e mais faculdade, escola, faculdade, e aí vai gerar riqueza em outro lugar. Faz algum sentido isso? O Brasil não perde, mas nós temos que sair desse populismo de um presidente que se orgulha que não tem nenhuma faculdade, que foi formado na faculdade da vida. Isso não é orgulho nenhum. Isso aí é uma coisa, inclusive, que vai contra todo o nosso trabalho. Como é que ele fala que pátria educadora, que era a antiga lema da Dilma na época, pátria educadora, depois fala, não, eu tenho orgulho de ser analfabeto, de não ter formado em coisa nenhuma. É o fim do mundo, né? Fim do mundo mesmo. Alexis, o candidato à presidência pelo Novo é o Zema, que você já falou. Isso. Vamos detalhar um pouquinho o que você enxerga no Zema. Eu enxergo uma pessoa como eu, que também estava na iniciativa privada, indignado, vendo o que está acontecendo, vendo onde os impostos estão indo, e o Brasil não está resolvendo os seus problemas estruturantes, não está resolvendo o problema da pobreza, que não resolve o problema de saneamento. E um cara que, então, falou, poxa, eu vou fazer a minha parte para a sociedade. Aí ele foi ser candidato pelo Novo, naquele momento polarizado, olha lá, em que Minas Gerais não queria ver a cara do PSDB e também não queria ver a cara do PT. Porque o PT tinha acabado de destruir. Todos os funcionários públicos estavam no Serasa, estavam negativados, porque o governo descontou deles os empréstimos consignados e não repassou para os bancos. Todos os bancos, todo funcionário público estava simplesmente inadimplente. Fora os repasses para os municípios que não tinha, porque tem a cota à parte do ICMS para todos os municípios, né? 25% do ICMS recolhido no estado tem que passar para os municípios. O Pimentel não fez isso, os municípios quebrados. E aí ele assume esse governo, porque também do outro lado o PSDB tinha destruído as finanças do Minas, estava destruída. Ele assume rigor, bota ordem, acaba com privilégio, tal. Ele faz um choque de gestão em Minas Gerais. Muitas vezes impopular, mas necessário. É necessário. O que você acha que é preciso para ele subir nas pesquisas? Eu não tenho essa resposta muito clara também, não. Você não acredita muito em pesquisas? Não, eu acredito em pesquisas, mas eu não sei o que está acontecendo por uma opção tão boa para o Brasil não decolar. Eu não sei porque... talvez seja o sentimento do brasileiro, fala assim, eu não acredito porque ele está num partido pequeno, eu não acredito porque tem que ser Bolsonaro ou Lula. Eu não entendo porque que o brasileiro não quer ser feliz. Eu não entendo porque que o brasileiro não acredita. Assim, eu, quando empreendedor... O primeiro ponto que eu tenho que ter eu tenho que acreditar. Se eu não acredito nas coisas, eu não vou melhorar nunca.
Então eu não entendo por que as pessoas não estão embarcando no Zema, que é um candidato extremamente correto, competente, que tem no seu entorno uma equipe que é comprometida com o Brasil, que tem um projeto de Brasil, que já mostrou que botou ordem nas finanças de Minas Gerais, porque sanou Minas Gerais. Ele só não resolveu a dívida de Minas Gerais com a União, porque essa dívida foi criada justamente pelos responsáveis, tanto do Anastasia quanto do Pimentel, e que se ele pagasse isso, simplesmente o Estado quebrava, fechava o Estado de Minas. Então ele teve que priorizar. Era impagável, né? Ele tinha que priorizar Minas Gerais e não a União, tá certo? É isso. Mas é um belíssimo candidato. Os outros candidatos. O Caiado, por exemplo. O Caiado também é um candidato, acho que mostra na sua história política, não tem manchas de corrupção, não tem esquemas, pelo menos nada foi apresentado, não apareceu. Tem uma belíssima experiência também como governador, como senador, como deputado, sempre foi aguerrido. A única coisa é que as pessoas remetem ele mais ao agro, né, da antiga UDR e tudo mais. Mas eu acho ele um cara também muito capaz, viu? Uma pessoa que eu acho que, sim. E ele tem uma vantagem em relação ao Zema, que ele está num partido que é o PSD e que pode agregar muitos outros partidos do Centrão. Porque, olha, Fausto, nenhum partido do Centrão ainda deu apoio para nenhuma candidatura. Você reparou isso? União não deu apoio, o PP não deu apoio, o Republicanos não deu, o MDB não deu, o Podemos não deu. Nenhum dos partidos do Centrão manifestou apoio para ninguém. É interessante isso, porque a esquerda está com todos os partidos de esquerda, estão com o Lula, e na direita nós temos principalmente 3 candidatos, cada um com o seu partido e nenhum apoio. O Centrão está aguardando para ver quem é o vencedor, para dar o apoio e depois cobrar cargo, cobrar tudo, né? Porque mas na campanha vai passar muita água por debaixo da ponte, né? Passou uma ontem, né? De novo, né? A Michelle já soltou uma ali que soltou, detonou o Flávio, né? Detonou exatamente. o Flávio. Da sua visão, que tipo de líder o Brasil mais precisa neste momento? Ele precisa de um estadista. Ele precisa de uma pessoa que olhe o Brasil como uma nação, que olhe o Brasil como um projeto a ser construído e não uma galinha dos ovos de ouro a ser dilapidada, a ser estrangulada. O que me falta, e não é só presidente, não. Eu vejo isso como também deputados federais e senadores. Eu vou falar hoje, um estadista que eu vejo hoje no Brasil chama-se Tarcísio. Tarcísio de Freitas me parece uma pessoa que olha para o estado de São Paulo e fala, vamos desenvolver, vamos fazer e tal. O Zema também é ter essa visão estadista, ele fez isso em Minas Gerais. São 2 que eu vejo que são estadistas fantásticos. Mas eu não vejo isso em deputados federais. Aliás, eu não vejo isso no discurso de nenhum deputado federal. Eu acho que eu e o Luiz Felipe Orleans Bragança e alguns do Novo. Né? O Christian Lobauer é muito bom, a Adriana Ventura é muito boa também. Nós temos uma visão de Estado. Lá no Sul, Marcel Van Hatten. O Novo tem mais essa visão de Estado. A gente não tem a visão de projeto de poder. E isso faz bem para a política, porque a gente sempre vai defender o Brasil para todos os brasileiros e não para castas, não para grupos, de modo que a gente tenha um Brasil muito mais acessível a todo mundo. Né? Eu falo que o Brasil tinha que ser mais simples para poder ser mais acessível para todo mundo exercer a sua plena cidadania. Uma frase que eu tinha na minha primeira campanha, eu sempre coloco isso. Um Brasil simples e acessível. Um Brasil complicado e complexo, ele é elitista, ele é para poucos. Que é o que acontece com a reforma tributária, com o sistema tributário brasileiro, ele é para poucos. A maioria não entende, paga a conta e paga mal e paga errado. Então, o que falta hoje são pessoas que têm um amor ao Brasil e têm uma visão de Estado, com reformas estatais. Nós não falamos ainda sobre o Vorcaro. Vorcaro. O que você me disse? Ele é fruto desses golpes brasileiros. Então, ele montou a maior máquina de golpe brasileira. Como é que uma pessoa consegue fazer isso? Porque ele entende, e aí o PT também entende muito bem isso, de que todo mundo tem um preço. Uns preço é mais alto, 129 milhões, outros são preço mais baixo, 5 milhões, 1 milhão por mês. Todo mundo se compra isso. Mas ele entende que dá para comprar todo mundo. Então, é um esquema que foi montado no governo da Bahia, né? Aquela crédito cesta e tal, e aí eles perceberam que o Estado, então ele já repassa dinheiro para governador e tal, e é o seguinte, só o funcionário da Bahia só pode fazer consignado com a gente, não pode migrar para nenhum outro, o que já é ilegal, porque
pelas regras do Banco Central, você tem que ter portabilidade. Mas eles não, é só a gente. Aumenta o limite. E aí também endivida todo mundo. E aí entra com o esquema de precatórios. Ganharam muito com precatório. Qual que é o esquema de precatório? Sabe daqueles precatórios que vão ser pagos no momento, mas o governo está segurando que não pode pagar. Compra das pessoas, pagando 10%, fica com aquele estoque de precatórios de 12, 13 bilhões de reais. Aí chega no Flávio Dino, que é o que aconteceu. O Flávio Dino dá uma ordem, é obrigado a pagar os 15 milhões aqui, 15 bilhões. Aí o banco arrebenta de ganhar dinheiro. E isso também tem que ser investigado agora. O Flávio Dino tem que ser investigado também por ter feito isso. E outros também estão fazendo isso, Gilmar Mendes e tudo mais. Então, o Vorcar é fruto disso, foi comprando todas as instituições. Se não tem alguma coisa assim, mais autoritária e antidemocrática do que isso, eu não conheço. Mas comprou a Polícia Federal, porque foi tudo tomar uísque lá em Londres, Macallan. Foi o superintendente da Polícia Federal, foi o PGR, foi os presidentes da Câmara, o Hugo Mota, o Davi Alcolumbre acho que não estava lá, mas o Hugo Mota estava lá, botou lá ministro do Supremo, depois de tomar aquele uísque de 3 milhões de dólares, isso aqui, foram jantar com as francesinhas, as suicinhas, as prostitutas de altíssimo nível, cada um ganhava um broche, você ganha mais e tal. Se isso não for comprometimento total das instituições, em qualquer país sério, todos eles estariam na cadeia, todos, sem exceção. E aí o Lula recebe o cara lá por várias reuniões para tentar salvar o banco dele, que era uma fraude. Ainda tentam envolver o BRB, que é o Banco de Brasília, Regional de Brasília, que já foi envolvido nisso e agora tem que botar dinheiro. Tem que botar 8 bilhões para salvar o BRB. De quem? Do povo de Brasília, porque o imposto que está sendo colocado lá é da população de Brasília. Então, quando a gente olha tudo isso, o Vorcaro, ele é uma coisa moderna, e o pior é isso, né? Vai assim, aperfeiçoando, em vez de ir para a cadeia todo mundo, eles vão se aperfeiçoando da impunidade, que já vinha lá do Alberto Youssef. Você sabe onde é que está o Alberto Youssef, o doleiro da Lava Jato? Está em casa. Ele não está preso. Como é que não está preso? A Lava Jato está todo mundo liberado. Pois é. Então era a mesma coisa do PC Faria, todo esse esquema, só que ele montou um banco e foi indo. E ele só não continuou nesse esquema aí, porque os outros banqueiros do Brasil falaram, meu amigo, esse FGC aqui não é assim não. Então eles vendiam aqueles CDBs do Banco Master a 130% do CDI, porque sabiam que nunca iam pagar, porque o FGC que ia pagar aquilo lá. E por incrível que pareça, muita gente que entrou com menos de 250 mil, falou, vou entrar com 150, 200 mil, e ficou 2 anos recebendo aquilo lá, acabou ganhando muito dinheiro com aquilo. Mas ele ganhou com o FGC, que é o dinheiro de todo as pessoas que estão no sistema financeiro. Porque como é que é constituído o FGC? É o spread bancário de cada banco que vai cobrando de cada um dos correntistas para poder fazer aquele fundo. Aquilo foi redistribuído para um monte de gente. É um negócio escandaloso isso, escandaloso. Como é que você acha que os ministros do Supremo deveriam ser escolhidos? Eu acho que tem alguns critérios que deviam acontecer. Primeiro, qualquer ministro ou qualquer candidato, né, que já tenha sido advogado de partido político, independente de qual, não pode. Que já tenha sido advogado o candidato a presidente. Então, o Zanin, porque foi o advogado do Lula, jamais poderia. Jamais poderia. Que já exerceu cargo público. Já fui governador, já fui senador. Também não pode. Porque você vai ter uma contaminação política do Supremo. O Supremo tem que ser um tribunal isento, sem interferências políticas, sem interferências de conflito de interesses ideológicos. Então, começa por aí. Mas o cara foi advogado do PT lá atrás, lá, e não vai poder. Não vai. Faça escolhas. Faça escolhas na tua vida, mas não vai poder. Então, você já exclui um monte de gente. Só nessa brincadeira, Dias Toffoli já não poderia, Lewandowski não poderia, Flávio Dino não poderia, Zanin não poderia. Não, esses já tem tudo conflito de interesse, tá certo? Depois, tem que ter uma idade. Eu acho que tem que ser uma pessoa madura. Limite 50 anos para poder ter. O cara tem 30, tem 40, como era o Bessias da vida aí. Ou já trabalhou, não pode.
já está fora. Para a gente constituir. E depois eu acho que era interessante ter uma lista tríplice ou quíntupla, indicada por o pessoal da OAB, indicada por ações dos magistrados, indicado por algumas associações. Essas são pessoas com reputação, com notório conhecimento jurídico, e esses são os candidatos. Aí o presidente fala, então é esse, aquele lá, tal. Talvez dentro da magistratura, por meritocracia, né? Mas lá também tem politicagem, né? Querendo ou não, mas a gente deixa passar nomes excelentes que poderiam estar no Supremo hoje, né? E que, infelizmente, vai nessas indicações fuleiras, vagabundas. Como é que o presidente da República fala assim, eu tenho o orgulho de ter o primeiro ministro do Supremo comunista, que é o Dino. Que o Dino começou a vida como branco, depois falou que era mulato, agora diz que é negro. Quer dizer, ele já vai até mudando. É um absurdo um troço desse. Aí, como é que o advogado dele, Zanin, se tornou ministro? Não é isento. Não tem como ser isento. Ele está devendo tudo para o Lula. Não tem como ser isento. Tá certo? E assim vai. Alexandre de Moraes é outro que era todo enrolado na política. Não poderia nunca ter sido ministro supremo. Mas aí, nós temos um ministro supremo, um Supremo totalmente politizado e que agora se arvora, como eles gostam de dizer, se arvora a querer legislar também, de querer prender a revelia, a passar por cima dos direitos constitucionais de todo mundo, que simplesmente acaba com todos os fóruns e fala assim, não, sobe tudo para o Supremo, não tem mais primeira instância. Aí não dá, o negócio está fora de controle. Alex, para você, o que é ter sucesso? Sucesso é uma boa pergunta, mas eu acho que sucesso é ter paz interna. O sucesso, ele vem de um equilíbrio, de você ter uma bela autoestima, de você estar, de novo, em paz, feliz. Acho que o sucesso é você deixar um bom legado na vida. Eu não atribuo sucesso a dinheiro na conta corrente. Aliás, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Um dos meus... Desculpa. O nascimento dos meus filhos. Nascimento do primeiro filho. Não, dos 3. Dos 3. Então foram 3 momentos. Isso é emocionamento. Que bom, que bom. Quais são os seus sonhos ainda não realizados? Brincando um pouco, eu queria ser um excelente artista. Eu queria saber desenhar muito bem, eu queria saber pintar muito. Então, uma coisa que ainda dá para estudar e ser. E gostaria também de saber surfar muito bem, mas esse vai ser na próxima encarnação, né? Essa aqui não vai acontecer muito, não. E gostaria também, aí já no meio político, vamos dizer assim, de estar novamente exercendo uma função relevante para poder fazer as mudanças e lutar pelo Brasil, que eu acredito. Muito mais livre, dando muito mais oportunidades para as pessoas, em que a impunidade não impere mais e que as pessoas que tenham cometido, independentemente da riqueza que tenha, do nível que tenha, delitos, de que eles paguem pelos seus delitos. Ou seja, o fim da impunidade. O Brasil é um terreno fértil para a impunidade, seja naquela mais vagabunda de um celular, quanto aquela mais sofisticada que está acontecendo no Supremo Tribunal. Eu vou repetir aqui que você é pré-candidato a deputado federal. Alexis, foi um prazer enorme conhecê-lo. Obrigado, Fausto. Muito obrigado por ter participado do programa. Espero que tenha sucesso. Eu agradeço muito o convite. Foi uma conversa fluida, né? Sim. Muito gostosa. Muito obrigado. Fico feliz de ter exposto tudo o que eu acredito. E é isso. Vamos para as eleições aí, trabalhando sério, porque não vai ser fácil, não. Muito obrigado. É isso. Obrigado. Ao amigo espectador, espero que tenham gostado do Alexis e das ideias que ele pôs aqui na mesa. Ele é pré-candidato a deputado federal. Obrigado a todos. Até a próxima. Se Deus quiser, fiquem com Deus.